Bem-vindos a mais uma aula de algoritmos numéricos aqui no canal do PET. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre a resolução de sistemas lineares e a gente vai começar por um método direto chamado eliminação de Gauss. Nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre sistemas lineares, operações elementares, isso como revisão de álgebra linear, uma revisão bem básica e rápida. Nós vamos falar sobre métodos diretos, um método numérico da eliminação de Gauss, o acúmulo de erros de arredondamento dentro desse método. Vamos começar supondo um sistema linear do tipo A vezes x igual a B, em que A é uma matriz n por n e representa os coeficientes de um sistema linear, x é o vetor coluna de cógnitas e B é o vetor coluna de termos independentes desse sistema linear. As estratégias que a gente tem para resolver um problema desse tipo consistem em tentar isolar aquele vetor x. Para isso, a gente multiplica aquela equação matricial pela inversa da matriz dos coeficientes A pela esquerda. Só que isso não é tão simples assim, né? A gente, em álgebra linear, estuda algumas técnicas analíticas para resolver essa situação. As técnicas analíticas que traçam estratégias nesse sentido são a triangularização ou escalonamento, a regra de Cramer e inversão por matriz adjunta. Nosso intuito é criar uma técnica numérica que tente fazer algo parecido com essas técnicas analíticas que a gente viu. No entanto, se a gente for parar para pensar no trabalho que a gente tem para calcular determinantes, a gente vai ver que a regra de Cramer e a inversão por matriz adjunta elas não são algo tão fáceis de implementar no código, principalmente se a gente estiver lidando com uma matriz muito grande. Para matrizes pequenas, matrizes 3x3, 4x4, esses métodos eles ainda conseguem ser implementados facilmente, só que com uma limitação de dimensionamento da matriz. Agora, falando sobre escalonamento, a gente consegue, e esse vai ser o foco dessa aula, a fazer um código que realize um esforço para chegar numa solução aproximada do que a gente viu lá nas técnicas analíticas. A técnica de escalonamento da matriz consiste em realizar operações elementares nas linhas da matriz completa do sistema linear. A matriz completa ela é a matriz dos coeficientes e o vetor de termos independentes. Nessa matriz a gente pode fazer três tipos de operações sobre as linhas dela. A gente pode pegar uma linha e substituir por ela mesma, mais uma outra linha multiplicada por um fator. A gente pode pegar uma linha e substituir por ela mesma, multiplicada por um fator, que não seja zero. E a gente pode realizar a troca de linhas. Isso tudo é equivalente a multiplicar pela esquerda a minha matriz completa por matrizes elementares ou operadores elementares. Esses operadores elementares nada mais são do que matrizes identidades que sofreram algum tipo de operação elementar sobre suas linhas, mas somente uma única vez. Isso vai ser importante para a gente mais para frente quando a gente estiver falando sobre outro método, que é a fatoração em matrizes LU, onde a gente vai tentar escrever essa matriz A como produto de matrizes elementares. Então, no método de eliminação de Gauss, por enquanto, nessa aula, a gente só vai utilizar um único operador sobre as linhas da minha matriz, que é a operação de pegar uma linha, substituir por ela mesma, somada a uma outra linha multiplicada por um fator. Na próxima aula, a gente vai incluir nesse método uma outra operação elementar, que é a operação de troca de linhas. Então, a gente vai considerar primeiramente um sistema 3x3, para exemplificar,
funcionamento do método e também para relembrar o procedimento de escalonamento. E a gente tem que ter em mente que o nosso objetivo é triangularizar essa matriz, ou seja, nas posições A21, A31 e A32, eu quero que apareçam zeros. Então eu preciso fazer operações entre linhas que eliminem aqueles termos. Essas duas operações que aparecem aqui na tela, elas são operações que vão eliminar aqueles dois termos, mas elas vão atualizar os outros termos que sobraram nas linhas 2 e 3. Então, A22, A23, A32 e A33, eles vão receber novos valores. E eu representei isso aí com esses colchetes. Agora imagine que aquela foi uma primeira passagem de um comando for que eu vou implementar mais tarde. Agora eu estou numa segunda passagem dele e eu quero eliminar A32 para triangularizar definitivamente essa matriz. Então eu faço uma última operação nas linhas dessa matriz, substituindo a linha 3 pela linha 3 menos um fator que, multiplicando a linha 2, vai eliminar aquele termo. E aí eu passo a ter uma nova atualização da linha 3. A linha 2 ela se mantém intacta. Então a gente chegou numa forma escalonada e a gente poderia pensar em fazer um procedimento análogo para outra metade da nossa matriz, chegando numa forma escalonada reduzida. Porém, isso não é vantajoso para a gente aqui, mas mais para frente a gente vai discutir os erros que a gente gerou só de fazer esse procedimento de escalonar a matriz. Se a gente escalona ela do lado oposto, a gente vai gerar um erro ainda maior e provavelmente a gente vai perder muita precisão na nossa resolução. A nossa outra opção para resolver esse sistema linear é fazendo uma substituição retroativa. Na substituição retroativa, eu observo que o meu último termo ele já vai estar isolado. O meu x3, para eu terminar de isolar ele, eu só preciso dividir o b3, que também foi atualizado. E é importante ser dito que nos slides anteriores eu só estava mostrando a matriz dos coeficientes, mas ainda tinha uma matriz do vetor de termos independentes que também estava sendo atualizada e multiplicada pelos mesmos fatores. E para eu isolar então x3, agora é só fazer aquela divisão que está descrita ali na parte inferior da minha tela. Ou seja, para calcular x2 preciso ter calculado x3. E eu só vou conseguir calcular x1 se eu calcular x2. Por isso que o nome é substituição retroativa. Agora a gente vai dar uma olhada no funcionamento do nosso algoritmo. Bom, o algoritmo ele possui então duas partes, 4 laços, vão ser 4 for, 4 estruturas de repetição. O laço I, que eu chamei de I, está dentro do laço J e o laço L está dentro do laço K. Eu fiz uma ilustração para a gente saber o que J, I, K e L representam. Então, na eliminação de Gauss, a gente vai fixar com J a linha que vai conter o meu termo pivô, que está representado ali naquela linha azul, e o termo pivô J. E o laço I, ele vai ser um laço que vai percorrer todas as linhas que dão sequência a essa linha pivô, substituindo elas por elas mesmas, menos um fator que vai eliminar os termos, no caso do J igual a 1, eliminando os termos da primeira coluna, zerando a primeira coluna toda abaixo de J. Então eu vou atualizar cada uma das linhas até a última. E aí o meu laço I ele vai ter finalizado. Então eu vou aumentar uma unidade em J. Passei para J2. Ali na representação, o termo amarelo que representa o pivô, na verdade, deveria estar deslocado um pouco
mais para a direita, né? Que esse termo sempre está na diagonal da matriz, mas isso são só detalhes. Em Julia, como Julia é uma linguagem bem mais apropriada para lidar com matrizes e vetores, a gente não vai precisar se preocupar em percorrer cada um dos elementos da matriz. Mas se você programa em C, por exemplo, você vai ver que dentro desses dois laços eu ainda preciso de mais um ou dois laços para poder percorrer linhas e colunas da minha matriz. Agora, explicando a substituição retroativa, a gente vai percorrer da penúltima linha até a primeira, fazendo a substituição dos valores de x que a gente já conhece, multiplicados por seus pesos, que são os coeficientes da matriz dos coeficientes. E aí, o valor de x vai ser o termo independente menos o somatório desses valores de x multiplicados pelos seus pesos. E isso tudo dividido pelo termo que está na diagonal da matriz, naquela linha. Então aqui tem um exemplo de como o L funciona, né? Ele vai percorrer do último termo daquela linha, o termo que está na última coluna naquela linha, até o termo que está na frente do termo da diagonal. Os termos que estão antes do termo que está na diagonal são todos nulos. A gente já escalonou a nossa matriz. Agora, discutindo um pouco sobre o erro que vai se acumulando ao longo da nossa iteração, por que ele acontece e como eu poderia minimizar ele. No método de eliminação de Gauss, a gente está usando só essa operação elementar por enquanto. Mais para frente, a gente vai implementar uma outra operação elementar, que é a troca de linhas, e que aqui a gente vai chamar de pivoteamento. Nessa operação que a gente está usando agora, a gente está somando a linha, uma outra linha multiplicada por uma divisão de dois números. Uma divisão de dois números, ela pode te dar um número exato lá na hora do código, mas ela também pode te dar uma dízima. Quando ela te dá uma dízima, o computador ele não armazena todos os termos dessa dízima, ele faz uma aproximação, com muitas casas decimais ou poucas. Mas essa aproximação que o seu computador faz, ela vai se acumular à medida que você vai passando, vai mudando à medida que você vai mudando as linhas pivô, e aí a solução real do sistema ela vai se distanciando cada vez mais da solução real. Então, todo problema, então é por isso que o pivoteamento ele vai ser importante mais para frente. A gente vai selecionar a melhor linha que minimiza o valor do erro que eu vou gerar com essa divisão de alfa por beta. Para eu minimizar essa... E aí a gente já pode se adiantar percebendo que quanto menor for esse valor, alfa sobre beta, menor vai ser também o meu erro associado a essa soma. Então lá mais para frente a gente vai escolher como linha pivô uma linha que possua o maior valor daquela coluna, por exemplo. Que aí beta vai ser um valor muito grande e alfa vai ser um número menor do que beta. E aí essa divisão com certeza vai dar o menor número possível. Então, como exercício, eu deixei aqui um sistema linear 3×3 para a gente verificar as soluções desse sistema se a gente usa uma matriz completa com as linhas organizadas de uma forma e depois realizar os mesmos procedimentos utilizando uma matriz completa com as linhas 1 e 3 trocadas e tentar observar, ver se for possível, qual foi a mudança nos resultados. E, obviamente, tentar se limitar a utilizar somente as operações que a gente está utilizando nessa aula. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o pivoteamento e mais para frente nós vamos implementar o código da eliminação de Gauss já com pivoteamento.